E aí galera, tudo certo? Você está no Mundo Gigatonic. Olha só galera, vamos para mais um vídeo aqui, React sem reação, que já faz um tempo que não aparece aqui no canal. E galera, hoje eu tenho um jogo bem interessante para mostrar para vocês, tá? É um jogo aí que ele já havia sido anunciado há um certo tempo, só que tava sem nome, sem nada. E eu acho que é um jogo para prestar atenção, viu galera? Parece ser um jogo bem interessante, porque tá sendo feito por uma galera que tem um background de games aí bem interessante, tá? Esse jogo, galera, ele tá sendo feito por um estúdio chamado Liquid Swords, tá? E é um estúdio que é feito por ex-desenvolvedores do Just Cause. Sim, é uma galera que fez o Just Cause. Parece que os principais nomes do Just Cause estão envolvidos nesse jogo aqui, né? Porque o estúdio do Just Cause, galera, ele teve um monte de problema lá, né? Por causa de um jogo deles que foram cancelados e tal, né? O Just Cause 5 aí, aparentemente, ninguém sabe se vai sair. Enfim, teve uma galera que saiu do estúdio, formou um novo estúdio e esse é o jogo que eles estão fazendo, tá? E assim, galera, é bastante importante entender, tá? Por que que eu achei interessante mostrar isso aqui? Por que que eu acho que é um jogo pra prestar atenção? É o pessoal que desenvolveu o Just Cause, que na minha opinião, apesar de ser um jogo que não é todo mundo que gosta, é bem competente, e também o Mad Max, aquele jogo baseado no filme que é muito aclamado, na minha opinião, um excelente jogo, né? Eu zerei ele lá na época. E eles estão fazendo esse game aqui. Eu assisti o trailer já, mas agora a gente vai assistir junto aqui no React sem reação. E vamos lá, galera. E depois a gente comenta sobre o que é o jogo, tá? O jogo se chama Samson, alguma coisa nesse sentido, porque aparentemente é o nome do protagonista. E aí depois de assistir o trailer, a gente vai falar sobre outras coisas do game, tá? Bom, eu vou colocar uma legendinha aqui em português traduzida automático, tá, galera? E vamos lá, tá? E play! Olha, o estúdio novo, né? Olha lá. Tendoston é o nome da cidade. Of the world. Everyone's either paying, collecting, or buried in between. Essa legenda tá um pouco... Tem alguns errinhos aí, mas não tem problema. Catching up. Os erros do passado dele estão procurando ele. The currency. Olha aí, galera. Tá bem legal, né? On debt. Uma coisinha ou outra ali que tá meio off, né? Mas... Interest. Olha isso, galera. You can curl up O gráfico tá insano, né? or you can fight the fuck back. Bom, tá aí, galera. Infelizmente é um trailer muito curto, né? Só tem 1 minuto de trailer. E ele não foi revelado ainda se ele vai ser um jogo de mundo aberto. Acho que o maior lance, assim, né? Que eu olho pra esse jogo e eu fico um pouco pé atrás, vamos falar dessa forma, é que tem que ter mais informação. E eu fico meio assim deles revelar alguma coisa que não seja muito legal, né? E a gente fica interessado no game. E aí eles revelam alguma coisa que não é tão legal. E eu esperava outra coisa, né? E tal. Mas enfim, eu acho que vai ser um jogo interessante, porque por causa de todo o background do estúdio a gente vai ver mais coisas, né? Uma coisa muito curiosa é que esse jogo, pelo que tá aparecendo aqui, né? Parece que ele foi anunciado nessa PC Gaming Show aí, e que vocês estão vendo aí no canto da tela, né? E olha só, ele só foi anunciado pra Steam, pra Epic Games, né? Não tem console, console não tá sendo mencionado aqui, curiosamente, né? E aí tinha até algumas pessoas comentando, pô, será que vai sair pra consoles? Né? Como que será que vai ser o lance? Bom, tem algumas informações aqui, né, que vem desse tweet aqui, dessa conta. É uma conta bem interessante pra seguir, tá, galera? Ele passa umas informações aí muito legais de videogame. No passado ele já vazou informação, tá? Que essa Shinobi 602, ele vazou o God of War nórdico na época, né? Eu lembro que eu postei e tal. E aí eu segui a conta. E hora ou outra ele posta algumas informações, assim, muito boas, né? Tá aqui, né, galera? Ó, é um jogo desenvolvido pela Liquid Swords, né? Que ele é liderado pelo diretor de Just Cause e outros ex-desenvolvedores da Avalanche, né, que fez Just Cause e o Mad Max, né, aparentemente uma galera saiu do estúdio para desenvolver esse jogo, tá chegando ao PC, né, e Epic Games Store, e você vai jogar como Samson McRae, um homem que luta para se manter à frente de uma dívida esmagadora que aumenta a cada hora, né, vai ter, parece que uma mecânica de dívida, alguma coisa assim do personagem, né, uma história incisiva e conciva, é uma cidade que é assolada pela violência e pelo desespero.
trailer. Aparentemente vai ser um jogo bem intenso, né? E você vai descobrir o que aconteceu com a família de Sanson, né? E você tem que tentar consertar aí o que vai acontecer. Combate terrestre físico e perigoso, né? Vai ter lutas bastante punitivas e a cidade acompanha suas decisões e as ruas mudam com suas ações. Me parece, tá me passando a impressão de que vai ser um jogo de mundo aberto, tá? Ele tá falando aqui que cada dia te custa algo, a sua dívida vai aumentar, vai ter juros e tal, né? Parece que eles vão colocar um jogo de mundo aberto ali com algumas ideias um pouco diferentes, né? O que parece ser bem interessante, né? O caos que você causa determina, vai ter uma cota, cada manhã traz um novo número, né? Tipo, vai ter juros, não sei o que lá, vai ter uma mecânica de dívida, pelo que tá falando aqui, né? Vai ter mais de 25 melhorias através da árvore de habilidades, bem interessante, achei bem legal isso aqui, né, galera? Combate corpo a corpo e direção armada, né? Vai ter como atirar do carro, me parece de mundo aberto. Não falaram nada aqui ainda, mas me parece um jogo de mundo aberto. Combate envolve impulso, terreno, ferramentas improvisadas, perseguições intensas de veículos, vai ser um jogo de ação bastante frenético. E assim, galera, é um jogo pra prestar atenção. Tá parecendo muito legal. Trailer, a apresentação, né? Vamos torcer pra que seja um jogo interessante, tá? Eu vou acompanhar esse jogo aqui, vou trazer informações pra vocês. Se tiver mais informações, quando tiver um trailer maior, talvez eu traga aqui, talvez eu traga pro canal principal, se eu ver que o jogo tá sendo bem interessante mesmo. Uma coisa que eu tô vendo muitas pessoas comentar no trailer e nos posts que surgiu desse jogo, tá? Porque ele não fez muito barulho, tá, galera? Ele tá meio silencioso ainda, a galera não tá falando muito sobre ele. Tem bastante gente comentando que ele tá parecendo bastante o Driver, né? A galera tá falando assim, o Driver voltou. E parece mesmo, né? Se eu olhar o trailer assim, lembra bastante o Driver, né? Tipo, como se fosse o Driver com gráficos modernos e tal, né? Eu acho que o gráfico do trailer tá muito bonito, não sei se vocês vão concordar, né? A estética tá bem legal, não me parece uma parada genérica, parece um negócio muito bem feito, com gráficos muito legais. A galera tá falando que tá bem interessante, né? Tem vários comentários legais aqui, né? Algumas pessoas falando que lembra um pouco o Sleeping Dogs com Just Cause, com GTA. Provavelmente vai ser um jogo bem frenético, com muita ação. Se eles trouxerem pra esse jogo o tiroteio do Just Cause e o combate do Mad Max, esse jogo vai ser um espetáculo, cara. A única coisa que eles precisam melhorar é a direção. Se bem que a direção do Mad Max era bem interessante, né? Só do Just Cause que eu acho meio fraquinha. Vou ser honesto com vocês, a direção do Just Cause eu não acho muito legal. Tem muita gente que gosta, né? Mas eu acho uma direção meio fraca, né? Principalmente a direção dos aviões, helicópteros e tal. Mas enfim, vamos ver como é que vai ser. É um jogo que, não sei, galera, por tudo que tá sendo falado sobre esse game aqui, ele me parece um jogo interessante, né? Um game pra prestar atenção. Eles já tinha sido anunciado já faz um tempo, né? Só agora eles mostraram sobre o que vai ser esse jogo. Eu tô achando meio doido que o jogo aparentemente ele tá sendo só anunciado pra PC, não falaram nada sobre console, provavelmente deve vir pra console depois, né? É um jogo que eu vou prestar atenção, tá, galera? Me parece muito interessante esse game aqui. Inclusive, né, já que eu imagino que várias pessoas vão assistir esse vídeo aqui, pelo que o desenvolvedor desse jogo tá falando, tá, galera, o Just Cause 5 é bem provável de acontecer. O desenvolvedor, um dos principais nomes aí desse novo estúdio que foi formado aí por ex-desenvolvedores de Just Cause, tá falando aqui que muito poucas pessoas estão presentes na Avalanche Studio, pessoas que trabalharam do Just Cause, então é muito difícil que esse jogo saia, né? E o Contraband também, que era um jogo que eles estavam fazendo, provavelmente também vai ter problemas aí, porque o Contraband, ele era um jogo que parece que ele tinha um contrato com a Microsoft, aí teve um cancelamento, alguma coisa, aí o estúdio acabou tendo alguns problemas aí. Inclusive, agora que eu lembrei, eu tô vendo a conta dele aqui, né, galera, e tinha um outro trechinho do vídeo desse jogo novo que eles estavam apresentando, né, e na época algumas pessoas compararam aí esse frame aí, né, com o GTA 4, né, e enfim... Mas enfim, galera, é um jogo que eu vou prestar atenção, tá? É um jogo que eu vou acompanhar aí como é que vai ser o desenvolvimento. E vamos ver, galera, vamos ver como é que vai ser, tá? Manda aí nos comentários o que vocês acharam. Parece Driver, galera? Parece interessante? Vocês também acharam interessante todo o conceito, toda a ideia do jogo? Manda aí nos comentários, beleza? Galera, não esquece de seguir a minha conta de promoções. É o primeiro link da descrição, tá? Lá eu vou postar coisas que estão em promoção, tá? Lembrando que é uma conta que posta pouco, mas eu sempre tento postar alguma coisa que eu acho interessante, tá? Primeiro link da descrição, galera. Não vá embora sem seguir minha conta. É isso então, galera. Muito obrigado, sucesso, abraço e até mais.